O Produto Interno Bruto cresceu 0,8% entre janeiro e março de 2024, em relação ao trimestre anterior, totalizando 2 trilhões e 700 bilhões de reais. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 2,5%. Destaque para o setor de serviços e também para a agropecuária. Para analisar os dados que foram divulgados hoje pelo IBGE, a gente faz conexão com a economista e professora de MBAs da FGV, Carla Bene. Professora, boa tarde, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Conexão. Quando a gente fala desse 0,8%, gente que não entende muito bem de economia fala o que significa? Foi dentro do esperado? Foi abaixo? O que a gente pode dizer sobre esse desempenho divulgado hoje pelo IBGE? Oi, Kelly, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, primeiro, um conceito bem rápido para ajudar todo mundo. Quando a gente fala o PIB cresceu, por exemplo, o Produto Interno Bruto é uma metodologia de cálculo que todos os países têm a mesma metodologia. Então, quando a gente faz uma comparativo num dado e fala que é em percentual do PIB, todos os países fazem a mesma coisa, que é para facilitar. Então, o PIB foi um valor adicionado, foi um valor a mais que foi criado na economia do semestre anterior para esse, e ele veio dentro até do esperado, era até 0,7, veio 0,8, então esse é um bom sinal para todo mundo. Pois é, agora com relação, por exemplo, ao setor de serviços, que foi o que mais se destacou, a gente pode, quando a gente começa a analisar, a gente pode dizer que isso se deve a que esse melhor desempenho? Ao poder de compra, por exemplo, das famílias? Exatamente, Kelly. Então, primeiro a questão do nosso emprego. Então, o nosso percentual, na verdade, de desocupação é 7,5%. Então, cada dados que o IBGE passa, o nosso resultado está melhor, ou seja, temos mais pessoas empregadas, mesmo formais ou informais. Então, isso é mais massa salarial circulando na economia. O salário mínimo também voltou a ter uma correção junto com o PIB, deu um aumento real de renda. E a gente também não pode esquecer que nós tivemos um programa Desenrola, que a gente até discutiu isso aqui, que foi justamente para que as pessoas pudessem renegociar suas dívidas, tirar o nome do SPC e voltar a consumir. Vamos falar de um vilão na hora do consumo, que é justamente a taxa básica de juros. A Selic também diminuiu, né? Isso, a Selic também diminuiu, ela não está mais nos patamares do ano passado, em torno de 13, quando a gente pega, né, acumulado de ano a ano. Então, primeiro trimestre do ano passado, a Selic estava 13,75, agora ela está 10,5. Então, isso também é um componente importante, porque isso impacta na política monetária, e a política monetária no PIB impacta no consumo das famílias e no investimento das empresas. Professora, a senhora sabe que eu gosto bastante do agro, né? E a agropecuária veio aí também com forte, somando para esse desempenho positivo do nosso PIB. Sim, o agro também deu uma representatividade importante, mesmo a gente não esperando esse ano o mesmo resultado que o ano passado, porque ano passado batemos recordes de exportação, recordes de safra, tudo. Nós tivemos um resultado, sim, positivo e importante para dentro do PIB, o que a gente espera que continue aí para o final do ano, né, para as próximas medições. Eu acho que o setor ele também é muito impactado pelos fenômenos climáticos, né? Não tem jeito. O setor, ele vem sendo impactado e tem que saber aí se ajustar. Mesmo assim, a gente sabe da importância do agronegócio para o nosso PIB de uma forma geral. Sim, exatamente. O que a gente tem que ver o cálculo, Kelly, daqui para frente vai ser o impacto do Rio Grande do Sul. Então, esse realmente é algo que só vai aparecer no próximo trimestre do cálculo do PIB, que aí a gente vai começar a ter uma sinalização maior para começar a ter noção da dimensão da reestruturação que a gente vai precisar ter para o estado do Rio Grande do Sul. Já que a gente está mostrando imagens de indústria, o que a gente pode dizer sobre esse setor, professora?
Esse é o setor fundamental para a economia, para que a gente possa realmente desenvolver o país internamente. Os salários da indústria são melhores e tudo. Então, dentro da estrutura industrial, a gente teve um resultado positivo e o que a gente espera é que esse ano seja melhor, porque ano passado a indústria também cresceu, mas no cômpito geral cresceu 1,3%, então foi um percentual baixo. Então, investimento na indústria é algo fundamental, que é a parte do investimento que também está subindo, que é o que a gente chama de formação bruta de capital fixo. É ela que vai dar o dinamismo maior para a nossa indústria. Pois é, e que vem sentindo os efeitos, né, desde a guerra da Ucrânia, quando começou essa turbulência toda internacional, houve momentos de falta de componentes, por exemplo. Então, é um setor também que enfrenta desafios para crescer e que precisa realmente de incentivos. Sim, por isso que é tão importante a política da nova indústria. Então, vamos ver quanto que a gente consegue realmente realizar do anúncio, porque uma coisa é o anúncio, né? Quando o governo faz um anúncio de um programa econômico ou de um projeto para a indústria e quanto que você consegue solidificar isso ao longo dos próximos anos. Isso vai impactar muito no nosso PIB. Agora, professora, muita gente pode estar se pensando, tá bom, até aqui sobrevivemos, mas o que será daqui para frente? O que tem de projeção? Não, nós não esperamos, em tese, que a gente chegue nos 3% do ano passado, porque nós tivemos algumas combinações que esse ano provavelmente a gente não vai ter. Mas, se você pegar no dado que você mesmo mencionou, que a gente já está com um crescimento de 2,5% do PIB no acumulado de um ano, esse é um resultado muito bom. Considerando que a taxa de juros precisa cair mais, porque a nossa taxa real ainda é muito elevada e a inflação está bem controlada, a gente não tem nem perspectiva de chegar a 3,90 para o final do ano, a perspectiva máxima é 3,88 hoje. Então, essa projeção, ela melhora o PIB. O que a gente vai ter que ver vai ser realmente o Rio Grande do Sul e o impacto disso, talvez uma queda entre 0,2 e 0,3 do PIB para o final do ano, por causa da estrutura realmente afetada do Rio Grande do Sul. Pois é, a gente ainda não tem uma dimensão total, né, dessa tragédia realmente lá do Rio Grande do Sul, assunto que a gente vai trazer ainda hoje aqui no Conexão. A gente não tira o olhar ali do sul, do povo gaúcho, porque é uma situação dramática e tem um efeito cascata para todo o país também, não é, professora? Agora tem uma outra notícia chegando aqui que gostaria da sua análise, porque mexe também no bolso de muita gente e no orçamento de muitas famílias. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou nesta terça-feira o reajuste de até 6,91% nos planos de saúde individual e familiar. A aprovação tem validade até abril de 2025. Contratos de quase 8 milhões de beneficiários podem ser afetados e, segundo a ANS, o reajuste pode ser aplicado pela operadora no mês de aniversário da contratação do plano. A decisão não envolve planos coletivos, como os empresariais. O reajuste é válido para convênios médico-hospitalares contratados a partir de janeiro lá de 1999. O último reajuste aconteceu em junho do ano passado, com um aumento de até 9,63%, ou seja, né, professora, foi um aumento bem maior. Sim, foi um aumento bem maior e agora a gente tem um aumento menor, mas de qualquer maneira é um impacto sim no bolso. Os planos de saúde têm subido bastante e é sempre importante a gente lembrar que nós precisamos de investimento na estrutura pública de saúde, para que a gente tenha uma saúde pública de qualidade, porque cada vez menos as pessoas estão conseguindo pagar os seus planos de saúde. E isso é um problema no Brasil e no mundo todo. Então, a gente precisa realmente fortalecer o nosso SUS, fortalecer a estrutura pública de saúde, com mais investimentos, inclusive, porque
quando a gente não consegue pagar o plano, isso daí passa a ser um grande problema para a família como um todo. Pois é, muitos países nem têm SUS, né? Nem tem atendimento de graça pelo governo, acho que vale a gente frisar isso aqui. E hoje em dia também já está muito caro para você chegar lá e fazer um plano individual. Por isso que muita gente acaba usando o plano oferecido pelas empresas, né, professora? Sim, exatamente. Essa situação, ela ficou tão cara, digamos assim, que esse é um benefício na contratação. Que a pessoa pergunta quando ela vai ser contratada e a empresa já oferece isso como um benefício. Olha, temos plano de saúde, né? Então, apesar da regulamentação jurídica com relação a isso na hora da contratação, hoje você busca um trabalho que tenha um plano já coberto, justamente porque você encareceu muito isso nos últimos anos. Ok, seguimos então acompanhando e sempre contando com a sua análise, professora Carla Bene. Muito bom te ouvir, uma boa tarde, um forte abraço e até a próxima. Obrigada, um forte abraço para você também e para todos que estão nos ouvindo. Tchau. Tchau, tchau, professora.